Aleluia, glória a Deus. Isso é fogo mistério, né, irmãos? O áudio é meio corrompido, depois eu vou soltar lá no grupo de célula para vocês. Mas só para você se situar. Essa foi uma profecia que eu recebi num dos cultos lá na Assembleia de Deus em Santo Antônio da Platina. E o momento da minha vida, o processo da minha vida era o seguinte diagnóstico. A luz, por gentileza, do prédio. Era o seguinte diagnóstico. Deus tinha mandado eu parar com tudo. Nós não estávamos com atividade na igreja. Nós não estávamos mais com as nossas células. Deus tinha falado para a gente parar, mas parar tudo. Nós tínhamos parado. Faziam 7 meses que eu não tinha pagamento. Eu estava sustentando a minha casa por fé. Uma vontade de morrer violenta. E uma vontade de não levantar da cama mais, irmãos. E uma vontade de desistir de tudo. E Deus é tão poderoso. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se lá eu tivesse desistido, como tinha todas as coisas para desistir, você que é mais novinho, nem estaria aqui sentado, me ouvindo hoje. Então, quando a gente recebeu essa profecia, dizendo que em meses Deus abriria uma porta, eu nem sonhava que essa porta era a porta de trabalho que eu tenho hoje. Nem sonhava. Cristo Reino ainda não fazia parte da minha vida. Eu nem sonhava em transicionar o prédio da igreja para cá. Eu nem sonhava com esse som que está aqui, com vocês que estão aqui. Eu nem sonhava. Estávamos passando o pior momento. Tínhamos havido sido traídos. Gente julgando a gente, macetando a gente, moendo a gente. Todo mundo dizia, não vai aguentar, vai fechar, Deus não está lá. E obediente a Deus eu fiz o que Ele fez, vamos parar. Quando a gente falou vamos parar, Deus falou assim, vá para um lugar que não seja o teu ambiente, que não seja a tua igreja. Tá bom, a gente fez. E foi esse dia. Nós não tínhamos condições de fazer mudança de prédio, não tínhamos condição de nada. Deus vem com uma palavra dizendo, olha, você vai contar de 1000, de milhões. Estou te dando uma das maiores igrejas da região. Meu Deus, eu quero fechar a igreja, não tem nem gente. Como assim? E aí, quando a gente recebe uma palavra dessa, o que você imagina? Pô, se Deus falou, então agora, vamos para o abraço. E foi assim que a gente fez. E hoje nós estamos aqui, virando esse ciclo. Pastor, a profecia inteira se cumpriu? Não toda. Falta a cereja do bolo, que nós estamos entrando no processo para receber ela. Mas e as outras coisas? Você já tem vivenciado? Sim. Mudamos de prédio, troquei realmente de casa, mudei de casa. Para quem não tinha salário, eu passei a ganhar mais do que R$1.000 por mês. Uau! Para quem não tinha sonho, não tinha projeto, tudo aconteceu. Mas viver isso hoje me livrou de viver o processo para isso chegar? Não. Aí às vezes quem me vê com o carro novo, com a casa nova, pastor, realmente sou hoje nós somos uma das maiores igrejas da região. Fala assim, uau, mas talvez não conhece o processo que foi para chegar até aqui. Não sabe das dores que foram para chegar aqui. Não sabe das madrugadas, das crises, das dificuldades, da dificuldade de lidar com o povo, da dificuldade de encarar um desafio sem saber que desafio era esse, de todo dia orar, Senhor, me capacite, Senhor, me dê graça, me dê força, me dê sabedoria para lidar com as dificuldades do dia a dia, com os desafios que estão sendo me propostos. Gente, se João, o Batista, não foi eximido do processo, e a Bíblia não conta como que foram os anos de João, do momento em que ele partiu para o deserto até o momento em que ele começou a ser então a peça mais conhecida de Israel. Quando a gente lê uma história dessa de vitória, a gente fica pensando assim, uau, a gente acredita que foi tudo muito fácil, que foi fácil chegar na... Não, outra coisa que a gente não considera, paralelo à história de João, eis que o chamado de João estava intimamente ligado com o chamado de Jesus. Isabel era prima de Maria.
Eis que então um anjo aparece para Maria dizendo assim: você vai gerar o Salvador do mundo. Maria nem havia sido desposada, ela era noiva de José, portanto virgem. E Maria, ela começa a falar assim: mas como assim eu tal? Olha, o anjo diz para ela: você não vistes o que aconteceu com sua prima Isabel, que está gerando há 6 meses. Espera lá, a diferença de idade entre João o Batista e Jesus eram 6 meses. Por quê? Porque João abriria o caminho para aquele que ia de vir. Agora, vamos para a vida de Jesus. 12 anos ele aparece pregando brilhantemente para os doutores da lei no templo de Jerusalém. Depois ele vem aparecer onde? Diante do Rio Jordão, onde um doidão do deserto estava pregando arrependimento. E aí inicia-se então o batismo. Por isso que nós não batizamos crianças, porque nós acreditamos que batismo é a palavra. Quem crer e for batizado precisa discernir o que está fazendo. Jesus discerne o que João está fazendo. João estava pregando, batizando as pessoas no Rio Jordão. A voz se abriu: eis que então é o Filho de Deus em quem me tenho comprazo. A pomba desce. O grande dia esperado por João Batista acontece na vida dele. Aquilo que ele foi chamado, aquilo que ele acreditou mesmo em fé, aquilo que ele foi treinado no processo, no deserto para viver aquele dia. Paralelo a isso, a Bíblia não conta. Flávio Joséfo, Eusébio de Cesareia, historiadores extra-bíblicos contemporâneos de Jesus, não dizem o que Jesus estava fazendo dos 12 aos 30 anos. Mas Jesus estava fazendo alguma coisa. E o que ele estava fazendo? Jesus, assim como João, estava no processo para viver aquilo que o pai dele tinha preparado para ele. Se nós estamos falando de João, o profeta, e de Jesus, o Filho de Deus, por mais que você não considere a obra de Jesus, você pode estar aqui hoje com o coração ainda fechado para a obra de Jesus. É inegável nós dizermos que existe uma história antes de Jesus e depois de Jesus. O calendário hoje é contado 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos depois de Cristo. Estamos no ano de 2021 depois de Cristo. Então vamos combinar que era uma grandiosidade aquilo que aquele homem estava gerando. Se esses homens não foram eximidos do processo, eu e você seremos eximidos do processo que gerará, que dará subsídio para vivermos exatamente aquilo que Deus tem para nós, sim ou não? A grande questão é o seguinte: em que lugar do processo você está? Porque todas as vezes que Deus prepara algo na nossa vida, toda vez que Deus prepara uma situação em nossa vida, toda vez que Deus cria um marco em nossa vida, Ele está então gerando em nós uma força talvez que a gente desconhece. A palavra de Deus, ela nos compara como vaso. E diz também que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E diz também que nós somos um vaso na mão do oleiro. O oleiro é Deus. O vaso para ser moldado é feito do barro. O barro para ser barro, ele é o pó. Eu e você fomos feitos do pó da terra. Então eu e você temos o subsídio, a matéria-prima que o oleiro precisa para sermos moldados para se tornar um vaso. Eu sou um vasão, né, irmãos? Tem uns que é um vasinho, a Gabi é um vasinho, que cabe ali no máximo uma, como é que é o nome daqueles coisinhos lá, que nós ganhamos ontem? Cachepô. Nem sei o que é isso. Um cactuzinho de vez em quando ela é. Quando está na TPM, não rela que está tirde. Então nós somos. Agora, um vaso do jeito que ele está aqui, botaram água aqui, vai virar uma bagunça. Eu tenho que combinar com a minha técnica. Porque um vaso do jeito que ele está aqui, tem que trocar acho que o latão também, né, irmãos? Está cheio de furo aqui. Um vaso do jeito que ele está aqui, ele serve para quê, irmãos? Nada. Aí você fala assim: realmente, eu sou um vaso na mão do Senhor. Vaso vazio. Qual é a finalidade desse vaso? Reter algo. Então, se esse for para plantar uma flor, a finalidade dele é só quando ele estiver cheio de terra, cheio dos ingredientes para que aquela plantinha cresça, e aí ele esteja assim,
né, colocado ali a sua florzinha, que seja uma flor, seja um vaso de flor, e principalmente quando ele estiver num lugar certo, né, num lugar de porta-vaso, na casa, no lugar onde a tua esposa quer que esteja, porque se estiver em outro lugar não vai dar certo. Quando isso acontece, o vaso cumpriu a sua finalidade, sim ou não? Você é um vaso que cumpre a finalidade ou você só é um vaso vazio? Esse é o grande problema nosso. Às vezes nós não aceitamos os processos que são gerados em nossa vida. Os processos que Deus permite, que às vezes a gente acredita que é prova, a gente acredita que é dificuldade, que é provação, que eu não dou nada certo, que não acontece nada certo. Não, irmãos. Talvez seja o artifício, a finalidade que Deus está te treinando para viver as coisas que Ele quer que você viva. Deus está às vezes dando para você a oportunidade grandiosa de realmente você se tornar exatamente aquilo que você é. Então a visão que nós temos de nós mesmos pode ser um processo muito deturpado. Nós não sabemos, talvez, a tradição da nossa família, o ambiente que nós fomos criados, o ambiente, a forma que nós fomos educados. Hoje pela manhã a gente teve um tempo precioso na cama, irmãos. Não fazendo aquilo que você está imaginando, mas em família. A Mayla veio ali, né? Eu quero crer que todo homem que estava aqui fez o café da manhã para sua esposa hoje. Amém, irmãos? Porque se você não fez o café da manhã, vai gerar uma rejeição tão violenta, você arrumou um problema para o resto da tua vida. Ela vai lembrar. Ela vai falar, lembra? Você foi lá no curso e o pastor lá liberou uma palavra que era para fazer o café da manhã para tua esposa e você não me fez. Ela vai jogar isso na tua cara, irmão. Você escreve, se ela não for cheia do espírito, do óleo, lembra como eu vou falar? Ela vai lembrar. Pode ter certeza, o dia, a hora, a roupa que estava vestindo, os minutos. Mulher é um negócio estranho, mas a gente ama. Agora, entenda uma coisa comigo. Essa manhã, a Mayla veio, entrou no nosso meio, tal, e estava calor, e provavelmente ela transpirou à noite. E lá em casa, a Michele colocou na cabeça dela que ela é um alecrim dourado. Eu não sei que cheiro tem um alecrim, irmãos, mas lá em casa é assim. Ela e a Mayla são o alecrim dourado da casa. Eu, a Mayumi, somos terra, porque nós somos negrinhos. Dá risada quando você pode, criatura. Deve ser que você é muito cheiroso, né? Eu prefiro ser cheirinho de terra do que aqueles perfumes doce, aqueles cremes que eu brinco as meninas do mercado para atacar minha alergia, tem que comprar remédio. Toda mulher, eu declaro que toda mulher solteira que usa aquilo não vai casar. Aquilo lá é praga, cara. Então você faça o que quiser com o teu creme lá. Lá no Cristo Rei tem um creme da Vena, irmão, sem cheiro, preço ótimo, vai lá comprar, benção em nome de Jesus. Eu uso aquele. E as meninas da minha sala já sabem. Elas acharam o meu creme, vão lá e usam. Porque se eu usar o outro... Escutou, Jaqueline? Cadê a Jaqueline? Eu vi a Jaqueline aqui. Deus que me perdoe, aquele creme. Coisa. Por isso que está encalhada. Aí ela chegou assim no nosso meio. Eu senti aquele cheirinho. Eu falei assim, ih, alecrim, você está com cheirinho de terra. Pede para tua mãe cheirar você, para você ver. Ela não vai mais chamar você de alecrim. Olha que esperta, menino. Ela pegou e falou assim, cobriu, falou assim, mamãe não vai me cheirar. Foi por quê? Porque o medo que a mãe dela desconstituísse aquilo que está impregnado dela, que ela tem um cheiro de alecrim. Cara, que 10. Eu acho muito 10 isso. Daí a Laura sempre está com a gente agora lá, daí a Laura é meio. Tem o alecrim, tem a terra e a Laura que é mais ou menos, a Mayla fala. Aí a Laura é mais ou menos. Mas por que eu estou dizendo isso para ti? Porque ela está num ambiente em que valores estão sendo mostrados. Parece uma coisa simples, mas está sendo dito para ela que ela é um alecrim. Ela vai crescer acreditando, lembrando daquelas coisas que foram ditas para ela. Mas talvez nós, num todo, e não é assim em todas as situações da vida dela, mas talvez nós não tivemos uma criação assim. E a gente cresceu num ambiente dizendo totalmente contrário. Você não presta, você não vai dar em nada, você não vale nada, você é um vagabundo, você é uma mulher da vida, se continuar desse jeito, não vai fazer nem para comer.
Você é um tonto, um retardado, um idiota. Tem gente que cresce em ambiente assim? Tem, irmãos. Você não vai prosperar. Teu pai era um falido e você vai ser um falido que nem ele. Teu pai era um alcoólatra e você vai ser um alcoólatra que nem ele. Já é de família, você não presta, então você não vai prestar. Agora, quando você conhece um Deus que é pai, essa é a vontade. Acha mesmo que Deus não criou para ser assim? Você acredita mesmo que a sua realidade seja totalmente diferente e que você já é alguém próspero? Próspero, não estou falando de dinheiro. Prosperidade é quando você tem vida a ser distribuída. Seja num casebre, seja numa mansão, seja com pouco dinheiro, na muita fartura. Quando a gente vive a plenitude de Deus, talvez você é esse que vive a plenitude de Deus na sua vida. Mas talvez você é esse que não vive. Aí você acredita mesmo que Deus te fez. Você acredita mesmo que você é um fruto do acaso de Deus. Que o teu pai e a tua mãe tiveram uma noite de romance e nasceu você. Todo mundo. Não, irmãos. Talvez nós não tenhamos tido a graça de, como João Batista, como o próprio Jesus, ou no exemplo que eu disse para você, eu não sabia o que era profecia quando eu nasci. Mas depois que eu decidi uma vida por Jesus, eu decidi viver debaixo de uma palavra de Deus sobre a minha vida. E eu dei um exemplo para vocês de uma palavra que eu recebi de Deus. Acha que eu acreditei? Acreditei muito. Eu tinha matéria-prima para fazer isso acontecer? Não, mas eu tinha fé. Eu tinha fé que o meu pai estava cuidando daquilo que era para mim viver. E até hoje, irmãos, eu corro para o propósito disso acontecer. Mas o que eu preciso para fazer isso acontecer? Falando da minha vida, nos primeiros anos nossos de loja, de mercado. Não, eu tenho que chegar no mercado 4 da manhã, senão não vai dar tempo. Chegava 4 da manhã. Eu tenho que ir embora de lá 11 horas da noite. Chegava lá. Eu tenho que aprender isso, eu tenho que estudar isso. Eu preciso de gente para cuidar disso, então eu preciso fazer. Para que o primeiro pagamento viesse e uma parte da profecia acontecesse, que eu ia contar mais de 1000, tive que ralar 30 dias, irmãos. O nosso problema, muitas vezes, que a gente vem para Jesus, Jesus faz uma promessa na nossa vida. O que a gente faz? Cruza os braços. Não vai acontecer. Porque a parte do sobrenatural é com Ele, a parte do natural é com você. Então se mexe. Dá a cara a tapa. Ou vai para o deserto para aprender o que você tem que aprender. Talvez para tirar os cacarecos que a vida colocou na nossa vida. Para tirar as palavras de maldições. Para tirar o costume errado. Gente, vivemos pela graça, não vivemos pela lei. Você nunca vai me ver, pelo menos eu, aqui nessa comunidade de fé e outras comunidades de fé espalhadas por aí, você nunca vai me ver te dando um livro de normas de conduta. Não, porque eu creio que agora nós não vivemos mais pela lei, mas pela graça. O mesmo Espírito Santo de Deus que habita em mim é aquele que rege a tua vida. Mas é inegável dizer, se você quer correr para o alvo, para o propósito que Ele te criou, você quer descobrir o que é isso, algumas coisas vão ter que ser mudadas. Coisas que fazíamos não cabem mais a nós. Talvez este seja o maior deserto da nossa vida. O confronto do nosso eu. O confronto do que eu acho. O confronto do que eu tenho razão. O confronto do que eu acredito merecer. Cara, isso é uma guerra diária. O confronto de eu abrir a mão e emitir a crítica para o meu irmão. Ai, tinha que ser mesmo. Falei, era isso mesmo. O confronto de eu abrir a boca para não reclamar mais. De não murmurar mais. De não participar de roda de fofoca. De coisas que travam a nossa vida. O confronto de enfrentar a insatisfação, talvez daqueles que estão perto da gente. Tudo isso é subsídio para que a gente realmente seja forjado a viver aquilo que Deus tem para nós. Você acredita que você já vive tudo que Deus tem para a tua vida? Na vida do teu casamento, na vida da criação dos teus filhos, na tua vida financeira, na tua vida ministerial, na tua vida como igreja, você já viveu tudo que você tem para viver? Se ainda não, pode ser que assim como eu, você está no processo para você viver. Deus está cuidando de tudo. Deus está trabalhando tudo.
Eu sempre falo para os meninos, essa igreja é uma igreja de vendedores, de fornecedores, de representantes. Na verdade, o vendedor não gosta de ser chamado de vendedor, né? Eu descobri isso, eles vendem, mas não gostam de ser chamado de vendedor. Eles são representantes comerciais. De vez em quando eu chamo, porque existe o representante comercial e existe o vendedor. Aqui estão os maiores vendedores da região do norte do Paraná, em nome de Jesus, amém? Tem um monte aqui na igreja. Aí, no mercado que é acirrado a concorrência, o que difere um representante de outro representante? Aquilo que ele carrega. O que ele carrega? Mas por quê? Não. Existem milhões de representantes, mas existe o representante que é filho de Deus, que entende o propósito que ele está fazendo aquilo, e entende o tempo que ele está fazendo aquilo, e entende o para que ele está fazendo aquilo. Quando a gente tem esse entendimento, você sai da casa. A Dai está vivendo isso. Não sei se a Dai está aqui. Tá. Né? Um trágico momento. Ela perdeu o marido. O marido era representante. Ela nunca tinha vendido, acho que nem bala. Nem dirigia. Mas e agora? O marido foi. A oportunidade veio na mão dela. O que ela vai fazer? Me recorda, é a primeira vez que foi vender para nós lá. Ai, que vergonha. Tem peito com osso? O que é peito com osso? Sambiquiro, ela sabia, porque o Lucas comia muito sambiquiro. Fiquei quieto. E eu, perdida. Mas dentro dela, ela entendia que ela podia ser a melhor representante da empresa dela. Cara, o que difere então a Dai, que está começando um segmento que ela desconhecia, de alguém que já está anos ali, e entender aquilo que a gente carrega? Quando você entende o propósito, a unção, o favor de Deus sobre a tua vida, você não é mais algum só na multidão, você é alguém que está correndo para o alvo, usando o que? A ferramenta que está na sua mão hoje. Porque geralmente, irmãos, quem tem a mentalidade pequena não usufrui aquilo que está nas mãos. Ah, pastor, está falando isso porque é uma empresa legal, porque não. Mas o que você está na tua mão agora? Onde Deus te colocou? Você está trabalhando onde? Você é dono de qual empresa? É a maior oportunidade que você tem. Deus pode abrir as outras portas, prosperar, crescer? Pode. Mas a oportunidade para você viver o propósito é ali. Ele sabe de todas as coisas. Se necessário for abrir uma outra porta depois, Ele sabe de todas as coisas. E geralmente a pessoa que não cresce é a pessoa que reclama, é a pessoa que murmura. Cara, filhos maduros compreendem isso e entendem aquilo que eles foram chamados. Você está aceitando o processo na tua vida? Você está compreendendo que você está no processo? Porque quando você compreende, você desfruta dele. Sério, pastor? Sério. Mas eu estou no deserto. Desfrute do deserto. Porque talvez seja o lugar onde você está sendo preparado para grandes coisas. Nossa, só Deus sabe o quanto eu estou trabalhando. Só Deus sabe o quanto eu estou sofrendo com ele, sofrendo com ela. Só Deus sabe o quanto eu estou sofrendo com os meus filhos. Só Deus sabe o quanto eu estou sofrendo com a minha empresa que não vai. Só Deus sabe o quanto eu estou sofrendo com os líderes lá da minha célula, os líderes da minha igreja. Só Deus sabe só Deus sabe, irmãos. Mas desfrute. Desfrute como que se fosse a oportunidade da tua vida. Desfrute, porque se você não desfrutar, se você murmurar, reclamar, ser cheio de justiça própria, de querer desistir, de achar que foi abandonado, ou achar que vai deixar para depois, não, a hora é agora. Hoje eu quero usar minha vida, porque é o que Deus está fazendo na minha vida, no projeto, no propósito onde eu estou hoje trabalhando, no mercado onde eu estou trabalhando hoje. Acho que eu não quis desistir, irmão. Acho que eu não quis deixar. Acho que eu não ponderei as coisas. Claro que sim, irmãos. Mas o que me faz, em meio aos desafios que são propostos, continuar? A convicção
que não se trata de mim, mas se trata da vontade de Deus para a minha vida. O que me fez permanecer aqui como comunidade, como pastor dessa comunidade? A convicção que essa obra não é minha, mas é dele. E eu fui chamado para liderar ela. Eu fui chamado para gerar isso na vida daqueles que caminham comigo. Eu fui chamado para gerar salvação. Lembra aqueles que estavam aqui no Casais? O pastor Aline falou, uma vez que você é salvo, você foi chamado para gerar salvação. Então é isso que a gente faz. Agora, como você está se comportando? Você está desfrutando? Você está murmurando? Agora, interessante, irmãos, que como João, como José, você sabe do processo de José, teve um sonho, ele conta o sonho para os irmãos. Aí, no sonho, ele compreende que aqueles fechos que se deitavam, se curvavam, eram os filhos, e que ele ocupava uma posição de governo. Ele conta para os irmãos. Aí, irmãos, quando você escuta uma história e fala assim, nossa, Deus chamou o cara para ser governador no Egito. Mas mais do que ser governador do Egito, ele foi chamado para libertar o povo dele, irmãos. Mas Deus não contou para ele que os irmãos jogariam ele numa cisterna. Deus não contou para ele que ele ia ser vendido como escravo. Deus não contou para ele que ele ia ser jogado na casa de Potifar e a mulher do cara ia dar em cima dele. Deus não contou que ele ia para uma prisão. Porque talvez, irmãos, Deus revela o teu destino, mas não te revela o processo. Porque se revelasse a você, a mim, o processo, nós desistiríamos. Quando Deus fazia promessa para mim do que eu seria hoje, do que eu viveria hoje, do que eu estou vivendo hoje, do que eu estou buscando para viver hoje, se Ele contasse para mim, irmãos, que eu ia ter que lidar com gente ruim, com gente que ia me abandonar, com gente que ia me trair, com gente que ia me dar facada nas costas, que eu ia ter que lidar com os desafios que eu lido hoje, você acha que eu ia falar assim? Sim, Senhor, eu quero, eu vou viver isso aqui. Não, irmãos, o que eu ia fazer? Não é para mim, procura outro. Se Deus te revelou o teu destino, se Deus deu a você um destino profético, irmãos, Ele não revelou a você o processo. E talvez o que você está passando agora justamente é o processo para você chegar no teu destino profético. Todos aqui, indistintamente, que estão me ouvindo aqui pela internet, que estão aqui no prédio, que vão ouvir essa palavra depois, possuem um destino profético. E você pode não perceber, mas você está caminhando para Ele. Você está sendo conduzido para Ele. Acha mesmo que a minha esposa, ela diria assim, não, Fábio, vamos. Porque, irmãos, a vida da Michelle não é fácil. A vida daqueles que caminham comigo não é fácil. Eu mudo do dia para a noite. Quando Deus me dá, cara, a gente vive numa comunidade, a comunidade tem regras, tem ordens. E eu tenho uma dificuldade com as regras. Eu tenho, irmãos. Porque eu nunca fui disciplinado, então eu me disciplino. Tem horário para acabar, tem horário para começar, agora é hora disso, agora é hora daquilo. Tem louvor, tem escala do louvor, tem que... Nossa, cara, eu tenho uma dificuldade gigante nisso. Gigante. Mas agora, as minhas dificuldades não podem atrapalhar o meu sim. Eu fico pensando que quando eu chego lá na Michelle e falo aquelas loucuras. É projeto agora social, vamos cuidar de crianças, vamos cuidar da igreja, me ajuda nisso. Vamos agora trabalhar um outro segmento no mercado, o mercado vai precisar um pouco mais de mim. Aguenta aí, cuide das meninas, eu estou indo. Se não fosse, irmão, a convicção de que eu e ela estamos exatamente no centro da vontade de Deus, você acha que humanamente a gente falava? Claro que não, irmãos. Então o que nos dá força? O que nos dá subsídio? A palavra de Deus revelada sobre a nossa vida. Você tem uma palavra de Deus revelada na sua vida? Sim. Então fique esperto, irmão, porque nos processos pode ser que você vai sair dele.
E como muito foi bem dito, literalmente aqui esse final de semana para nós, eu nunca vi alguém que deixou o seu chamado, que abandonou a comunhão, e bem, o que foi visto foi só um declínio. Ou seja, aquilo que era processo se tornou um processo contrário, agora foi para um abismo. E o duro é que às vezes Deus tem que levar a gente no fundo do poço para a gente clamar a Ele. Mas sabe o que é o problema? Ter que começar tudo de novo. Quem atrasa os planos de Deus para a nossa vida? É Deus? Não. A forma que nós nos comportamos e reagimos dentro do processo. Agora, Deus sabe que somos limitados. Deus sabe que quando a gente é apertado, a gente fica bravo. A gente elenca os culpados. Para minha mãe, culpado é meu pai, culpado é meus filhos, culpado é o pastor da igreja, culpado é o dono da empresa, culpado é o administrador da empresa, culpado é o meu líder de célula. Não é assim? Culpado é o governo federal, culpado é o governo estadual. Não. Até eles Deus está te usando para te trazer a forma. Até aquele cara chato que você tem que aguentar todo dia. Escutou? Jaqueline. Escutou? Né? Maiara, Jéssica. Tem gente aqui, hein? Danilo. Está tudo Cristo Rei aqui. Até isso, irmãos. Talvez é a matéria-prima que Deus precisa. A gente começou aqui falando e cantando que nós somos o vaso. O profeta Jeremias, nós estamos caminhando para a conclusão. Jeremias 18, capítulo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso ele fazia era de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu ser como vós fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, ó casa de Israel. Pergunta: o que estava na mão do oleiro quando Jeremias foi conduzido para a casa do oleiro? O barro ou o vaso? Responde, gente, pode responder. O que estava? O que estava? A visão que Jeremias teve de que Deus mandou ele, ó, vai lá. E chegando lá, você vai ver um oleiro. E esse oleiro está construindo um vaso. E esse vaso pode significar que é você, Israel. E diz o texto que o oleiro estava fazendo um vaso. Era uma roda que ele ficava apertando com o pé. E aquilo girava. E ali estava fazendo. O primeiro momento diz que ele estava fazendo a sua obra. E era um vaso que ele fazia com matéria-prima, barro. Então qual foi a visão que esse Jeremias teve quando ele chegou na casa? O oleiro estava construindo o que, irmãos? Um vaso. Ah, legal, nossa, um vaso. Mas olha o que é a nossa percepção. Aí, a gente acredita, irmãos, baseado nessa palavra, que Deus pode quebrar a gente, que Deus pode moer a gente, que Deus pode arrebentar a gente para fazer tudo de novo. Mas no processo de criação do vaso, o vaso ainda não tem a forma do vaso. A matéria-prima é a terra. A terra ligada à água se torna então, na roda do oleiro, aquilo que ele precisa para se tornar um vaso. Mas por mais que aquele vaso não vai sofrer nenhum dano, não havia nenhuma pedra na argila, a capacidade técnica e a administração da confecção desse barro era tão perfeita que uma vez que a roda não parasse, pega isso, a roda não parou, a roda da vida não para,
E a construção do oleiro, que aqui representa Deus, é tão perfeita, o que era pó, o que era barro, agora então se torna um vaso. Mas no momento da confecção dele, esse vaso está pronto para ser usado, irmãos? Sim ou não? Pega um vaso que acabou de ser feito, acabou de sair da mão do oleiro. Como que ele está? Mole. Conforme o jeito que você pegar, não vai funcionar. Pega um vaso que acabou de sair da mão do oleiro, coloca a terra nele e tenta plantar uma flor. Não vai suportar o peso da terra. O que esse vaso, que já está com a forma de vaso, precisa para ficar prontinho, do jeito que ele está aqui para o seu uso? Ser queimado no fogo. Fogo significa o deserto. Fogo significa parte do processo. Por isso que Pedro, em 1 Pedro, nos ensina: não vos estranheis o fogo, a tribulação, o deserto que há de vir sobre vocês. Ele não está dizendo que aqueles que não creem vai vir fogo e provação. Ele está dizendo para os filhos de Deus: haverá fogo, porque o fogo, a provação, é o elemento que eu preciso para que você, como vaso, fique pronto. O nosso problema, irmãos, que a gente já é tão bom da boca que a gente acha que já está pronto. Ah, Deus me restaurou. Bulufa, Deus não te restaurou. Pode vir, Senhor, porque agora eu estou pronto para cumprir o meu propósito. Mas ainda está mole. Ainda não passou pelo fogo. Ainda não foi pelo forno. Ainda não foi queimado. Ainda não tem substância. Ainda não tem subsídio, ainda não tem coluna, ainda não tem raiz. Entenda uma coisa, minha igreja: João Batista não foi eximido do fogo. Jesus, sabe lá Deus o que aconteceu lá, irmão? Não sei. Já imaginou o homem com a mentalidade de Jesus, dos seus 12 aos 30 anos, tendo que conviver na sociedade onde ele vivia? Ele era Deus, mas era homem. Diz a palavra que ele foi tentado em todas as áreas da sua vida. Jesus via a mulher bonita, queria ela, mas ele era Deus. Jesus pegava, irmãos, e via eles destruindo. Se tinha algo que enfurecia Jesus, é quando eles falavam mal e deturpavam, cheio de heresia, a casa do Pai. Quebrava tudo. Talvez Jesus tinha um machado que nem eu e moía tudo, irmão. Bravo, literalmente bravo. Mas como que ele lidou com isso quando ele veio para ser a luz da vida, o sal da terra? Tinha passado pelo processo, estava pronto. Talvez você não escutou no vídeo da profecia que eu recebi. Eu não te dei antes, que tu era menino. Irmão, você acha que foi fácil para mim escutar isso? Mas agora você merece. Eu falei, uau, Deus, para mim viver tudo isso, então eu precisei crescer, eu precisei ser deixado, eu precisei ser traído, eu precisei ser julgado, caluniado. Sim, amém, Senhor. Mas você fala amém quando você está no meio do fogo cruzado, irmão? Não. Ai, eu quero abandonar tudo. Eu quero deixar tudo. Eu vou deixar célula. Eu não quero mais saber de nada. Eu vou deixar aquilo. Eu vou deixar assado. Eu vou sair do grupo. Porque hoje você abandona alguém saindo do grupo. Não é assim. Vou deixar o grupo. Porque teoricamente, intrinsecamente, você está dizendo assim: agora eu não faço mais parte disso. Deixou o processo. Abandonou o barco quando não tinha que abandonar. Vai voltar e começar do zero. Deus não é de brincadeira, irmão. Agora ele escolhe uns cabras que nem eu e você. Gente ruim. Gente ignorante. Gente cheia de justiça própria. Barro que está sendo transformado num vaso, mas que não foi queimado. Não está pronto para viver aquilo que Deus tem. O que Deus falou para mim? Quando eu era menino, você não merecia, não podia te dar. É sim, irmãos.
Como que você quer viver grandes coisas da parte de Deus? Como você quer orar, profetizar, curar, libertar? Como você quer administrar grandes coisas, grandes governos, posições de honra, se você não lida com o ego? Se você não se capacita para aquilo? Como? Não tem como, irmãos. Como você vai dar uma Ferrari para o teu filho de 4 anos, para ele se matar? Oh Deus, admita o processo, compreenda o processo, viva, desfrute do processo. Esses dias conversando com a Fernanda, ela falou assim: minha irmã, eu percebi que você não reclama mais. Eu falei assim: não posso. Eu orei para isso. Deus me prometeu isso. E eu sei onde eu estou indo. Por quê? Que esse oleiro está cuidando da sua vida. Que esse oleiro, preciso de retorno. Que esse oleiro é quem usou a matéria-prima, é quem está formando o vaso, é quem está trabalhando o vaso. Que esse oleiro, antes de te dar a finalidade, vai te colocar no fogo. Porque quando você passa pelo fogo, você já não pode se quebrar mais. Será que não, pastor? Pode. Mas aí já são as escolhas nossas. A vontade de Deus é que o processo que Ele começou, ele seja terminado. Então que você hoje possa completar a tua caminhada. Que você possa aceitar esse fogo. O fogo que vai terminar o processo, que vai permitir que você entre no outro processo. Quais são os processos que você está atravessando na sua vida? Quais são os processos que Deus está permitindo para que você viva, para que você esteja pronto para viver a promessa que Ele tem sobre a tua vida? Sabe o que é o mais legal? Quando você vai para o forno e o barro começa a ser aquecido, e começa a ser enrijecido. Agora,
me empresta o teu cérebro. É uma loucura que eu vou falar para você, mas impressa. Pensa como vaso que acabou de sair do forno. Pancada, a dificuldade, a provação, o momento que você quer explodir, você quer rasgar, você quer matar alguém, irmão. Você quer desistir de tudo, você não quer sair da tua cama, você está ruim. Esse é o fogo. Agora pensa como vaso. Há um momento que quem está operando o forno vai tirar o vaso de dentro do forno, não vai? Talvez seja o oleiro, naquilo que foi predito para Jeremias. Você já imaginou o vaso quando sai do forno e sente a brisa do vento tocando ele, esfriando? Cara, isso é poético. Aquele momento que você está assim, meu Deus, eu não aguento mais, tal. De repente a palavra é liberada no teu coração e você começa pelo vento do Espírito a sentir o frescor do processo que está ficando para trás. Lembra que o profeta disse para mim? Aquilo que é processo é recesso. O que é o recesso? O barro, ele é gelado. Para se cumprir depois de queimado, ele tem que voltar a ser gelado. Deus estava falando para mim, aquilo que era pó, que era barro, que foi na mão do oleiro, que foi para o forno, que queimou, que arrebentou, agora estou tirando você do forno. E o que era processo é recesso. Então agora eu volto na forma original, mais fortalecido, mais maduro, consciente daquilo que tem que fazer, daquilo que tem que decidir, mais sabedoria para enfrentar o que, irmãos? Os próximos processos da vida. Quando isso vai finalizar, pastor? Até o dia em que o Senhor nos recolher para a glória. Aleluia! Aleluia, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para ti, meu querido, minha querida, de Deus. A palavra de Deus também nos ensina que nós estamos vivendo um tempo profético. O tempo profético, eu disse isso no grupo de presbitério da igreja hoje de manhã. Se preparem, estamos virando o ciclo. Alguns ficarão para trás. Foi assim que aconteceu. Estamos entrando no novo processo. Coisas vão ser deixadas para trás. Vamos aprender coisas novas. Vamos entender coisas novas. Vamos dirimir sonhos novos, alvos novos, projetos novos, metas novas, planejamento, propósito. Mas lembrando sempre, o dono da seara é o mesmo oleiro. A palavra dele nos ensina que é ele que coloca e que tira. Lembra ontem? Alguns que deixaram Jesus voltarão para essa casa. Eu sou profeta para dizer para você, alguns que estão vão sair dessa casa. Não estou rogando praga a ninguém. Eu estou alertando a você a correr hoje e pedir para que o Espírito de Deus te queime, para que você cumpra logo o processo que tem sobre a tua vida. Ele corta os galhos secos, ele faz a poda, ele cata os galhos secos e joga para queimar. Não me pergunto para explicar isso, porque eu não sei. Mas hoje você aprendeu que talvez você, nos processos, talvez alguns processos da sua vida foram do começo ao fim. Queimou o vaso, frescor da saída do forno, colocado, terra, finalidade, frutificou, semente, reproduziu. 10. Outros processos da tua vida, você ainda só está o pó. Literalmente, estou só o pó, pastor. Amém. Eu não estou falando do pó da cocaína, não, irmão, do pino, não estou falando nada disso. Tem uns que, né? Misericórdia. Estou só o pó, pastor. Legal. Você foi feito do pó da terra. A matéria-prima está pronta. Estou só o pó mesmo. Amém, irmão. Isso mesmo. Pensa. Talvez você já é o pó em forma de barro. Olha o elemento, água. Do seu interior fluirão rios de água viva. Água representa o refrigério do Espírito, o próprio Jesus. O pó, a água, barro, o oleiro.
meio do oleiro, você está ali. E o oleiro vem aqui, fininho, vou arrumar você, bonitinho. Você caiu, vou levantar. Vamos arrumar. De repente, quando está terminando, a dificuldade da vida chega, o vaso está mole ainda, passou por fogo. Aí tem aqueles mais teimosos. Está virando um barrinho. Oh Deus, eu já pedi para você fazer isso, Deus. Eu já entendi isso, eu já compreendi isso, Deus. E aí, está bonitinho. Aí Deus está assim, né? Não termina logo. Os meninos não entendem o processo. Meu Deus, não termina. Aí aquele momento que a gente está teimando com Deus. Já teve aquele momento que você teima com Deus? É aquele momento que você desafia Deus. Não, mas Deus está falando que é assim. Eu não quero saber se é assim. Ele que vai mudar a palavra dele. Não vai. E você está teimando. E Deus está ali, porque Ele não para. A roda da vida, Ele é o dono do tempo. Diz a palavra que Ele trabalha dia e noite e abençoa os seus enquanto a gente dorme. Então Ele não dormita. Ele está sempre ali. Não vai dar jeito sim. Ele vai conseguir. Ela vai conseguir. Ele vai virar o vaso. E a gente está teimando. A gente está teimando. A gente está teimando. Eu penso comigo, irmão, que Deus não desiste. Mas nós desistimos dele. E quando a gente desiste, o que acontece? O vaso quebra. Eu não acredito. De novo. Vai para o pó de novo, meu querido. Não é para voltar para cocaína, é para quem veio de lá. Vai para o pó de novo. Eu vou derramar. Tem um Jesus. Tem uma graça. Vamos, boleiro. Vamos de novo. Não sei que fase que você está na tua vida. Mas não sei mesmo. Mas eu quero crer, irmãos. Quero o que a grande maioria nossa, pelo menos quando encontrou Jesus, estava assim, tortinha, né? Rebentadinha. Deixa eu falar uma coisa para ti. Existe uma oração na Bíblia que é oração para gente madura. Eu acho tão engraçado, de vez em quando as pessoas me procuram. Nossa, pastor, eu fiz uma oração para Deus. Deus levou a sério. Falei assim, Deus sempre te levou a sério, meu irmão. É você que não leva Ele a sério. Nossa, eu fui para o culto, e talvez seja um culto como hoje. Eu pedi para Deus, Deus, quebra eu. Deus vai te quebrar mesmo, meu irmão. Toma cuidado com o que você pede. Ele é o dono. Ele é o dono da colheita. Ele é o dono da seara. Ele é o dono da tua vida. Você tem coragem? Pede para Ele quebrar você hoje. Mais ou menos assim, ó. Assim, ó. Você tem coragem? Você viu o que voou aqui atrás de mim? Pó voando. A tua essência reduzida a nada. A gente entende isso quando morre. Pó veio, pó voltará. Você não é nada, meu irmão. Eu não sou nada. Nós não somos nada. Se o oleiro não terminar o processo. O processo te leva a você viver o teu propósito. Que você seja esse pó hoje. Que o Senhor Jesus venha com a sua água. Chegou a estralar aqui. Que você tome a forma de barro de novo. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Até você ir para o forno. Até você ser queimado. E preparado para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Foi assim que eu saí daquele culto de Santo Antônio aquele dia. Eu vou viver tudo aquilo que Deus prometeu para mim. Chamei meu povo, igreja, vamos mudar de prédio, vamos fechar contrato. Pastor, não tem dinheiro, dinheiro não é problema. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Pastor, o senhor está doido? A gente não consegue nem pagar o senhor. Não tem problema, chama quem quer. Chama quem está disposto a ver vidas transformadas, salvação em massa, cura em massa, assistência social em massa. Chama quem quer e nós vamos. Aí Deus começou a me levar para o processo e me conduzir para o propósito. Você vai mudar de prédio. Deus me deu a graça de trocar de carro, mudar de casa, ter um emprego abençoado. De extra, me deu até uma moto, irmão. Ele faz abundantemente mais
para aqueles que creem. Você precisa sair daqui hoje crendo que a visão de você mesmo é limitada, crendo que Deus tem algo muito maior para você, crendo que Ele te levou, Ele está te levando, conduzindo um processo para governar essa terra, governar, para levar salvação. Som, irmão. Louvor, por gentileza. Creia que Ele tem algo novo para você, uma expectativa nova, um ânimo novo. Eu quero ver gente voando aqui, irmãos, como borboletas ao seu destino. Eu quero ver gente sendo levada aos lugares em que Deus quer que você esteja. Se necessário for hoje, que Deus te quebre, como você viu aqui. Deixa Ele te quebrar. Deixa o fogo do Espírito queimar você. Mas não saia daqui sem ter a tua visão ampliada. A você que acompanhou a gente aí no YouTube, que Deus leve essa palavra no teu coração. Que Deus crave essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Corta a transmissão. Agora é com nós. Que o Espírito de Deus tome a sua vida. Que Deus levante no nosso meio aqueles que decidem viver coisas grandes, aqueles que decidem a serem os precursores da obra do Senhor no lugares onde eles estão, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja na comunidade de fé. Que Deus dê o encargo no coração de homens e mulheres dispostos a liderarem, de a conduzirem um povo, de serem libertadores como foi Moisés. Existe um alvo, existe um